O assumido quando no mundo físico, não é verdade. Ramatiz, inegavelmente, como já vos advertimos, todo julgamento resulta, sempre num problema de consciência entre o julgador e a consciência do Cristo. É, entretanto, um ato muitíssimo natural, próprio do nosso estado evolutivo ainda incipiente, e devido à nossa incompreensão da realidade única de que o reino de Deus está no homem e o homem foi feito à imagem de Deus. Em nossas contínuas reencarnações pelos mundos físicos, formam-se profundos quistos em nossas almas e que são dolorosos para extrair. Lembramos o barro bruto, na sua primeira forma, para se tornar depois o vasilhame delicado. O mais trabalhoso é torná-lo sólido sob o fogo causticante e depois desbastar-lhe as arestas sob a ação implacável do oleiro. E assim, pouco a pouco o espírito indivíduo desperta, reconhecendo-se intimamente ligado ao Pai e a todos os seres e coisas. A sua potencialidade eterna está no pensamento único de Deus, o princípio gerador. A sua coesão está no amor, que reside no segundo princípio crístico, e a sua força criadora é o espírito operante, que vem a ser o terceiro princípio componente da simbólica divina trindade numa só expressão, que é Deus, o absoluto criador incriado. Pergunta: nesse caso, aconselhais a nossa completa indiferença pelo resultado que possa alcançar qualquer campanha contra as vossas mensagens? Não é assim. Ramatiz, não opomos dúvida que assim devais proceder, aliás de acordo com o ensino consagrado de Jesus. Agora é o momento de provardes que confiais no Evangelho de Jesus e o pondes em prática justamente na hora psicológica do exame crístico. De outra forma irias vos desmentir, lançando-vos à arena com as mesmas armas imprudentes da censura. Sempre tendes afirmado que a verdade sobrepuja injustiças ou equívocos. Porventura não tendes confiança no que dizeis? Aguardai que a justeza das nossas mensagens seja provada à luz do dia porque, em lugar de dissociativas, separatistas ou confusionistas, irão servir, em breve, para que se compreenda melhor o sentido da unificação crística. Não vos preocupeis com a aflição do próximo em querer salvar, orientar ou defender princípios de sua simpatia, mesmo quando se tratar de entidades respeitáveis. Isso é devido, naturalmente, à noção errada de que os outros estão sempre equivocados e precisam ser salvos. O missionário católico ou protestante, que enfrenta os terrores da floresta para catequizar o bugre e ensinar-lhe que não deve devorar o seu irmão selvagem, termina abarrotando o estômago com as carnes assadas do seu irmão menor, o boi, o suíno, o carneiro. A questão é de pontos de vista particulares sobre o modo de salvar o próximo. Entretanto, perante a consciência infinita do Pai, ambos estão certos, porque cada um age de acordo com o seu grau de maturidade espiritual. Muitos líderes espiritualistas do vosso mundo, que vivem aflitos para libertarem os seus irmãos de vícios perigosos, não passam de fumantes inveterados, alcoólicos, elegantes e devoradores de despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. E, cada vez que um desses líderes consegue libertar-se desses seus vícios, acrescenta-se mais uma virtude e descobre mais um vício alheio a que deve dar combate. A crença do selvagem antropófago de que, devorando o seu prisioneiro, tornar-se-á valente e destemido, é considerada um crime horroroso e repulsivo perante o Código Criminal dos civilizados. No futuro, porém, quando maior for o grau evolutivo do espírito terrícola, haverá leis severas de proteção à vida das aves e dos animais e, então, também será crime horroroso, a ser severamente punido, o fato de elegantes cidadãos devorarem os seus irmãos inferiores, a fim de se tornarem robustos e ricos em proteínas. Em face da versatilidade com que muda a apreciação do que são virtudes e pecados, no vosso mundo, não vos preocupeis com julgamentos doutrinários. Estes não existem na consciência de Deus, mas apenas na mente humana. Podeis conceber, se assim o quiserdes,
A existência de irmãos angustiados e temerosos da dissolução doutrinária, mas isto é um direito muito justo, o direito do jardineiro que vela, embora exageradamente, pelo germinar da sementeira que está a seu cargo. A coesão crística só poderá ser conseguida pelo amor, pela bondade e pela absoluta tolerância para com o entendimento alheio. Se os nossos labores se esfacelarem em conjunto, ante a força implacável e adversa que os situais, ficar-vos-á, pelo menos, a glória de haverdes ficado fiéis a Jesus. Pergunta, finalizando a série de perguntas sobre as críticas ou julgamentos a respeito das vossas mensagens, desejaríamos, para as nossas reflexões, conhecer qual a vossa opinião sobre a doutrina espírita. Muitos apontam outros caminhos ecléticos, iniciáticos e renovadores, como de maior superioridade e êxito. Que nos dizeis? Ramatiz, Moisés trouxe-vos a primeira revelação, a lei da justiça. Jesus trouxe-vos a segunda revelação, a lei do amor. Allan Kardec trouxe-vos a terceira revelação, a lei do dever. Na primeira, o homem ficou atemorizado diante do Jeová feroz, sanguinário, que o atiraria eternamente no inferno fumegante, sem esperanças de fuga ou de perdão. Na segunda, Jesus transformou o irascível Jeová no Pai magnânimo, um doador de graças e de misericórdias divinas aos que sofrem e amam. Na terceira, Kardec revelou o Consolador prometido e as diretrizes fundamentais do dever do espírito para consigo mesmo. A primeira revelação foi um imperativo para o céu, através do temor e da ameaça. A segunda revelação, um convite celestial, sob a insígnia da renúncia e do amor. A terceira revelação, o despertamento mental para que o homem alcance o Éden, na construção do seu destino. É já a emancipação do espírito nos caminhos rudes da ascensão, o espírito assumindo o comando de si mesmo, a sua convicção de que é anjo em potencial e o criador da sua aventura. Pouco a pouco deve ele se libertar das lamúrias resignadas, provindas de um sofrimento consequente de equívocos cometidos no passado, para se tornar um princípio espiritual operante, que procura extinguir o fardo kármico gerado continuamente, de vida em vida. Em lugar da passividade triste, diante de um sofrimento vivo, embora resignado, há que libertar-se das algemas do karma disciplinador, para vislumbrar o horizonte infinito do seu novo campo de ação e de cristianização, como um decidido preposto do Pai. O Espiritismo é, sem dúvida, a reviviscência do cristianismo, distinguindo-se ainda pela corajosa decisão em levantar o véu postado entre o mundo espiritual e o da matéria densa. Em sua indiscutível missão de revelador, no preparo do milênio do mentalismo, que se aproxima, o Espiritismo deve erguer a alma humana para conduzi-la à libertação de sua consciência e torná-la entidade operante no mecanismo do cosmo. Foi um apressamento angélico para a vossa humanidade letárgica os valores do espírito imortal, fazendo com que se abrissem para todos, repentinamente, as comportas do velho mistério do ser e do destino. É a última e a mais eficiente arguição que os mentores dos vossos destinos codificaram para o exame urgente, no limiar do novo milênio. Dinâmico, funcional e imperativo, modificará a todo meio, doutrina ou postulado filosófico, religioso ou científico em que for acolhido, estudado ou tolerado. No entanto, cumpre-vos distingui-lo em sua absoluta realidade crística, na feição fundamental do cristianismo revivente, sem censuras e sem separatismos. É movimento crístico que amplia a visão humana pois, na figura de condutor evangélico, jamais poderá ser isolacionista ou intolerante, mas a força coesiva entre todos os homens, e a luz da verdadeira solidariedade. Não é ecletismo religioso, para o fim único de unir seitas para comporem o harmonioso organismo do Cristo, mas é ecletismo espiritual, atuante em todos, para o mais breve ingresso na vida superior. O trabalho de Ramatiz analisado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fala o crítico literário de O Semeador,
órgão oficial da Federação Espírita do Estado de São Paulo, com Edgar Darmond, secretário-geral dessa entidade. A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais, sobre este livro, bem como sobre outras mensagens deste espírito, ter-nos ouvido opiniões discordantes, e até mesmo reprovativas. Consideram alguns como narrações fantasiosas, não dignas de crédito, julgam outros que Ramatiz pode representar, de certa forma, uma ameaça livre e acertada à expansão da doutrina dos espíritos, por desvio das massas espíritas dos verdadeiros rumos apontados pela codificação kardeciana. De nossa parte, não pensamos assim e julgamos que qualquer ensinamento novo do campo espiritual, venha de onde vier, deve ser bem acolhido sem partir priques e, após o devido exame, incluído no rol daqueles que já possuímos, como integrantes da sólida já vitoriosa estrutura codificada pelo insigne missionário Kardec. Aliás, este é o ponto de vista expressado pelo próprio codificador, quando disse que o Espiritismo, como doutrina evolucionista, incorporaria qualquer verdade nova que surgisse futuramente, após, é óbvio, a necessária análise de caráter comprovativo e racional. Mas como se podem pôr à prova verdades ou enunciações que estejam acima de nossas possibilidades de verificação, ou quando sejam coisas que só futuramente se venham a verificar? Todavia, é de observar que muitas das comunicações feitas por Ramatiz vêm sendo confirmadas, não em detalhes, por vários mentores espirituais, que a todo instante nos alertam sobre a rápida aproximação de cataclismos, telúricos e sociais, portadores dos sofrimentos e transformações anunciados, desde muito, no próprio Evangelho. Devemos, pois, nos abster de críticas precipitadas e puramente opinativas que os fatos podem, em breve, desautorizar, e prestemos assim homenagem a esse notável instrutor espiritual, cujos ensinos demonstram conhecimentos fora do comum e cuja operosidade revela o escopo generoso de nos esclarecer fraternalmente. Neste livro, que vamos analisar ligeiramente, Ramatiz descreve as condições da vida no planeta Marte, cuja humanidade, menos numerosa, porém muito mais evoluída que a nossa, revela costumes, legislação e condições sociais de tal modo diferentes que, para muitos, como dissemos, sua descrição não passa de fantasia, de pura ficção. Mas note-se que até hoje, mesmo entre os espíritas, existem confrades que, semelhantemente, julgam as obras de André Luiz, esse outro notável instrutor que tão preciosos esclarecimentos nos tem trazido, no conhecimento da vida além túmulo, nas esferas espirituais imediatamente sequentes à crosta planetária, não se apercebem de que a objetividade da vida espiritual é cada vez maior à medida que nos libertamos dos liames espessos da matéria densa. O livro de Ramatiz representa, a meu ver, valiosa e importante contribuição ao conhecimento da vida espiritual em planos mais elevados que o nosso. É uma ampliação, um desdobramento, portanto, das obras de André Luiz, mostrando a vida não em um plano sequente, restrita ao ambiente planetário, mas em um outro mais amplo, dentro do sistema planetário do qual fazemos parte. Das obras que se tem publicado ultimamente, julgo ser esta uma das mais avançadas e úteis, pelo menos pelo fato de mostrar como seria a vida humana em um orbe onde o Evangelho de Jesus é compreendido e aplicado pelo povo, de forma natural e espontânea, e quão radicais transformações se operam na vida dos seres quando as almas triunfam da animalidade inferior e exteriorizam as luzes que formam sua própria essência divina. O livro contém ensinamentos elevados, de evidente utilidade para todos nós, e aponta motivos ideais para nossas meditações no esforço de melhoria íntima, que é o escopo principal do espiritismo militante. Põe à luz inferioridades desta nossa humanidade e, mostrando situações espirituais diferentes, aspectos evolutivos de planos situados imediatamente após este que hoje ocupamos,
dilata fronteiras no campo do entendimento e ajuda a caminhar mais depressa. Oferece conhecimentos e práticas que, aplicados desde já em nosso mundo, se tal fosse possível, operariam tremendas alterações e enorme impulso dariam ao seu progresso espiritual. Expõe revelações avançadas no setor da pedagogia, mostrando os benefícios da cooperação científica posta ao serviço do esclarecimento, da formação do caráter, da orientação espiritual, visando o amor do próximo e o bem-estar geral. Faz previsões sobre o avanço da ciência do nosso mundo nos próximos tempos e, o que é mais importante, oferece diretrizes para esse avanço. Abre novos horizontes, mais dilatados e campos, a compreensão e a realização da vida espiritual, fora e acima das competições e das restrições impostas em nosso mundo pela ignorância religiosa e pelo retardamento moral que nos são característicos. Compare-se o que ali está com o nosso materialismo grosseiro, com o fanatismo dominante nos campos sectários, com a ortodoxia astringente e retardadora, que infelicita até mesmo os mais lúcidos e bem-intencionados, e se verá quão grande é, na realidade, a diferença espiritual entre os dois orbes irmãos e vizinhos. Para muitos problemas de ordem espiritual, que atualmente nos preocupam, mormente aqueles que interessam a evolução atual, aponta a solução e diretrizes, e o que ensina representa na realidade um avançamento, uma antecipação de conhecimentos precisos para a preparação da humanidade, visando o seu futuro ingresso naquele orbe ou em qualquer outro que seja porventura o degrau sequente. O autor demonstra conhecimentos sólidos e profundos em todos os ramos da ciência universal, dando assim completa autenticidade ao trabalho mediúnico. Por outro lado, seu estilo correto e sóbrio corre parelha com a síntese que dá corpo e integridade a todas as suas magníficas e esclarecedoras explanações. Para os espíritas, sua obra é de evidente valor doutrinário, porque esclarece muitos pontos controvertidos, como também porque demonstra os inconvenientes de uma ortodoxia sistemática, mesmo quando tenha por finalidade a defesa e a conservação de princípios e estruturas doutrinárias. Nada encontramos neste livro que represente discordância ou desvios doutrinários em relação ao Espiritismo. O que ele contém são confirmações, ampliações, complementações, antecipações. Os horizontes dilatados que ele revela, conquanto distantes, pertencem todavia aos mesmos céus que Deus criou para todos os seus filhos. Ao invés de criticar, devemos agradecer quando luzes maiores, como essa, se derramem sobre as sombras espessas das esferas vibratórias em que vivemos. O livro não se limita a apresentar uma filosofia abstrata ou inócua, como muitas das que conhecemos, mas oferece regras de vida moral superior, de ética espiritual elevada, confirmando neste campo os princípios basilares do espiritismo evangélico. E na exortação final então se revela toda a inteira e clara hierarquia elevada do instrutor, do grande e generoso espírito que, no momento, se devota à propagação das verdades eternas no cenário sombrio e doloroso deste nosso mundo de expiações e de provas. O Semeador, junho de 1956. Fim.